Então vamos para a nossa gameplay. Começamos nos embaralhando no deck e a gente distribui 4 cartas para cada jogador. Aqui a gente vai representar eles como jogador 1 e jogador 2. Aqui nós temos a mão do jogador 1, como nós vemos aí 4 cartas. E aqui nós temos a mão do jogador 2. Bom, o critério para começar o jogo é uma carta amarela. Sempre uma carta amarela vai começar a frase. Por quê? É o sujeito. As cartas amarelas são os sujeitos. O jogador 1 não tem sujeito. Ele tem cartas verdes, claras e escuras, que são verbos. Cartas beges, que são troca de frase, negativa ou pergunta. E cartas azuis, que são troca de tempo. Já o nosso jogador número 2, ele tem 2 de troca de tempo, uma de verbo, no caso o verde escuro é o to be, e um sujeito. Então ele pode começar. E ele vai começar jogando essa carta dele. Ele pode escolher entre um dos dois lados, né? Ele tem dois lados, aí cada carta de sujeito e de verbo tem dois lados. Então ele pode escolher. Ele vai escolher jogar com esse mesmo pronome que tá virado pra cima, que é o you. E aí quando ele joga a carta, ele pronuncia you. Ele passa a vez. E aí vem o jogador 1. Ele tá com a sua mão assim e ele compra uma carta. Tem mais um verbo, ele tem muitas opções. Por quê? Lembre-se, o jogo se organiza entre sujeito, verbo e objeto. Então, agora ele tem mais um verbo, né? Então ele pode usar aí qualquer uma dessas cartas verdes. Qualquer uma dessas é um verbo. Então vamos ver qual que ele vai usar. Ele escolheu a carta verde que tem os dois verbos, o to drink e o to start. Então ele vai escolher um lado para jogar, né? Ele pode usar tanto um quanto o outro. Então ele vai colocar em campo com o to drink. E aí ele vai conjugar a frase, you drink. Ele tem que falar isso em voz alta. E aí volta pro nosso jogador número 2. Então ele tá lá com 3 cartas na mão e ele vai comprar mais uma. Toda começo de turno ele compra uma carta. Ele comprou a carta e vem mais uma negativa. Está com 3 negativas em um verbo to be. Bom, dado as opções, né? Ele só pode mesmo mudar essa frase. Então ele vai lá e joga a carta de troca, ou para negativa ou para pergunta. E aí ele monta uma negativa. Assim ele pronuncia em voz alta. You don't drink. Ok. A vez então passa para o jogador número 1. Ele compôs uma carta, que é um verbo. E aí, bom, ele não tem muita saída, ele tem que terminar essa carta. Ele pode usar o nosso guia de substantivos, né, nosso guia de objetos que está aí na caixa do seu jogo, ou ele pode simplesmente inventar um da cabeça dele. E é isso que ele faz. Ele monta a frase You don't drink water. Pronto, ele recolhe essas cartas e mantém elas consigo. Porque essas cartas vão ser a contagem dos pontos para saber quem ganha o jogo. Então ele fez a primeira frase, ele pode começar a próxima frase. Ele comprou uma carta e, surpresa, não é um sujeito. Então ele não pode começar a próxima frase. Ele tem que passar para o jogador número 2, que vai lá e compra uma carta e vem um sujeito. Vem uma carta de sujeito e ele vai colocar ela em campo. Essa carta tem duas opções, they ou he. Ele vai escolher o sujeito he. Ele vira de ponta cabeça e pronuncia he. Ok, passa a vez pro jogador número 1. O jogador número 1 compra mais uma carta e tá lá um to be. Ele fala, bom, vou usar o meu to be aqui. Ele bota o to be em campo. E aí ele pronuncia he is. Lembrando, a gente sempre começa pelo presente, tá? As trocas são a partir do presente. E aí volta pro jogador número 2. Ele compra uma carta e ele tá agora com 2 to be's e 2 trocas de negativa ou pergunta. Então, ele só pode, né? Já tem um to be na frase, ele vai ter que usar o negativo. Ele vai lá e coloca em campo dizendo he isn't. Ok, ele tem que pronunciar sempre, né? Sempre que você joga a carta, você tem que montar a frase e pronunciar. O que acontece quando você erra a conjugação, erra a pronúncia? O que acontece? O outro jogador pode tomar pra si a frase. Então ele vai lá e pega pra ele a frase. A partir daí, ele só termina a frase e é dele. Pronto. Então, cada vez que você comete um erro, você tá dando a frase pro seu oponente. Não pode errar. Ele vai lá e fala he isn't. Ok. Então nós voltamos pro jogador 1. Ele tá com 3 verbos, ele pode usar um desses verbos, mas ele vai escolher mudar o tempo da frase. Então ele joga a carta azul em campo. Essa carta azul, ela diz que pode mudar para present simple, present continuous ou past simple. Como nossa frase está no presente e está com to be, ou seja, não dá para ser present simple nem continuous, porque já tá, né? Se colocar um verbo aí vira continuous. Então, ele vai lá e tem que escolher, né, o past simple. Quem escolhe a troca é o oponente. Então, se eu jogo a carta azul, o meu oponente que escolhe a troca. Então, o meu oponente vai lá, é o jogador 2, vai falar past simple. Aí ele vai ter que conjugar a frase, né? Então, se era he isn't, agora fica he wasn't, né? Manda pro passado. E aí, volta pro jogador número 2, que compra uma carta do verbo to think e to eat, e aí ele joga em campo, né? Porém, o think é um verbo, um state verb, né? Um verbo que não funciona muito bem com ing, então ele vai inverter e vai jogar com o to eat. Então vai ficar he wasn't eating. He wasn't eating. Ele pronuncia isso e passa a vez. Ao passar a vez, o nosso jogador número 1 não tem o que fazer, né? Agora só falta o objeto para terminar essa frase e ele vai lá e utiliza he wasn't eating bread. He wasn't eating bread. Termina a frase e recolhe as cartas para si. Ok. Bom, como ele fez a frase, ele pode começar. Ele compra uma carta e, voilá, não é uma carta de sujeito. Logo, ele tem que passar a vez. E aí o jogador 2 vai lá e começa. Ele tem lá 2 to be's e uma negativa, ele compra mais uma carta, vem um sujeito. Opa, ele vai jogar esse aí mesmo. Ele vai jogar do jeito que ele tá aí, ele usa o he como sujeito. Vem o jogador número 1, compra uma carta e um to be. Ele vai lá e joga um verbo. Ele vai usar o verbo to have ou to say. Qual que ele usa? O to have. Então ele conjuga o verbo, né? He has. Aí volta pro jogador número 2, quer pontuar. Então ele vai lá, compra uma carta, vem mais uma negativa, mas ele quer pontuar. Então ele vai terminar a frase assim mesmo. He has a dog. E ele termina a frase. Bom, o jogo segue até que o baralho acabe, né? Então são várias frases. Aqui a gente montou 3 possibilidades para nós entendermos. E aí a gente vai contar os pontos. Como que conta os pontos? A primeira frase que montaram, you don't drink water. Essa frase, ela tem sujeito, verbo, objeto e o negativo. Cada frase que tem o negativo, ou a pergunta, ou a troca de tempo, uma carta extra, ou seja, que tem uma amarela, uma verde e uma carta extra, ganha 2 pontos. Então aqui foram 2 pontos para o jogador número 1. A segunda frase, ela teve sujeito, verbo, né, amarelo e verde, mas ela teve 2 verbos, ou seja, verde claro e verde escuro, e 2 mudanças.
Cada frase que tem duas ou mais cartas, além do sujeito e do verbo, né, além de uma amarela e uma verde, ganha 3 pontos. Então se tiver 2, 3, 4, 5 cartas, não importa, são 3 pontos. Então, essa frase aí grandona vale 3 pontos, o jogador número 1 tem 5 pontos. Aí nós vamos para a frase do jogador número 2. Ela é a mais simples que o jogo permite, que é um sujeito, um verbo e um objeto. Essa frase vale só 1 ponto. Então, ficou 5-1. A ideia do jogo é que a gente pratique. Então os pontos, né, são meros detalhes. O importante é nós praticarmos o inglês e fazer as frases mais ricas possíveis.